Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Hoje vocês estão vendo que a gente está com dose dupla de convidados aqui, né? Na verdade, nossos queridos amigos, a Patrícia e o Lissauer, eles formam um casal. É um casal recente, não faz muito tempo que estão juntos. Mas, né, os destinos cósmicos juntaram esse casal e estão trabalhando nesse tipo de assunto, que é o que a gente gosta muito de abordar aqui no canal, né? Então acho que vai ser muito especial hoje. Então, para começar, pessoal, eu vou perguntar tanto para a Patrícia quanto para o Lissauer para que eles se apresentem e nos digam qual a sua área de atuação, né? Como vocês se classificam, digamos assim. Eu sou Patrícia Tagliari, comunicadora, facilitadora quântica e energética, facilitadora do curso Stargate Origins, entre outros cursos, mas estamos aqui para falar sobre consciência e falarmos um pouquinho sobre o despertar, né, para do que efetivamente nós somos. Lissauer, por favor. Olá, tudo bem? Luciano, gratidão por estar aqui, né, dividindo, é uma honra, cara. Dividindo aí eu diria assim, essas trocas, né. Sou o Lissauer, Lissauer Moraes, e estou nessa caminhada, nessa jornada, né, a gente fala na superfície, sempre buscando um buscador, para começar buscador e pesquisador também. Já venho de família hermética, então já trago comigo assim essa necessidade de perguntas, né? E no caminho das respostas, né? Porque a gente não tem todas elas, mas a gente está sempre no caminho das respostas. Em busca. Em busca, exato. Sim. Facilitador quântico de consciência também. Tenho formação também em numerologia vibracional quântica, numerologia cabala, né? Minha formação também. Ritsen Rinpoche, um dos meus formadores também da Malásia em numerologia tibetana, o conhecimento tibetano, né, que é um conhecimento ancestral. E aí vai, né, Luciano? É uma caminhada longa, a gente falando, teria uma lista digamos assim, de buscas de conhecimento que a gente acaba, né, adquirindo. Então, Maravilhoso, maravilhoso. Então, pessoal, nós tivemos há um tempo atrás aqui o Noronha, e ele levantou uma questão muito interessante sobre Matrix, ou quem estuda também um pouco a questão dos arcontes, né? Eles chamam de Yaldabaoth, mas seria dois nomes diferentes para a mesma situação, né? Da Matrix. E então as pessoas estariam fazendo um mundo melhor tecnologicamente. Avanços tecnológicos estariam sendo prometidos, onde melhoraria muito a vida dos seres humanos, e a gente fica muito ansioso, esperando para que esse momento chegue, né? Que a gente possa desfrutar de todas essas maravilhas tecnológicas que curariam as doenças, que diminuiriam a fome, coisa e tal, né? Então, só que de certa forma, ainda dentro deste mundo terreno. E uma questão que nós levantamos com o Noronha aqui foi que, mas está falando muito em tecnologia, em que a tecnologia nos ajudará a até entrar em comunicação com outros orbes ou outras dimensões, assim, tal e qual, os desencarnados, né? Nossos parentes desencarnados, Isso, assim. Só que, por um outro lado, a gente também sabe da questão, Lissauer, tu é um perito nisso, que a gente já percebeu no último encontro que nós tivemos aqui, a questão de tu ativar a tua glândula pineal, perdão, exato. E que tu mesmo possa, sem tecnologia e sem equipamento nenhum, digamos assim, acessar todo esse tipo de coisa. Então não seria muito mais interessante nós conseguirmos fazer telepatia ou telecinese, né? Não seria mais interessante do que nós ter aparelhos tecnológicos para fazer isso? Né? Melhor refazendo a questão, Lissauer. Não seria melhor, em vez de equipamentos que a gente precisa para desenvolver esse tipo de ação, né, a gente conseguisse fazer isso com o poder da mente, sem precisar de ferramenta nenhuma, sem precisar pagar por uma ferramenta ou... Exato. Luciano, se a gente perceber, né, a gente está estendendo para chegar ao micro, né? A gente está indo para o macro para chegar ao micro, que é o nosso micro, nosso mundo interno, microcosmo. Né? Ok, explicado. A gente fala de tecnologia, mas a tecnologia ela estendeu, né? Assim como nós tivemos linhas telefônicas e elas cada vez mais se compactando para o micro. Exato. Né? Para aquela linha celular, aquela coisa mais prática, mais próxima, menor, reduzida. E a gente sabe aí que tem pesquisas fantásticas cada vez mais utilizando até cristais como armazenando informações. Né? Então a gente a tecnologia em si está voltando, né? Quando eu falo voltando, a gente precisa entender um pouco as civilizações, né?
o que já existiu, a arqueologia é Exatamente. proibida. Hoje nós temos acesso, nós temos informação e desinformação, como a gente sabe, né? Com certeza. Mas quando nós entramos na informação verdadeira, pesquisas seríssimas, né? Eu sempre cito do Thompson lá um dos livros que é Arqueologia Proibida, fantástico. Arqueólogos, pesquisadores seríssimos. Inclusive, ele é um dos contestadores do Zecharia Sitchin. Exatamente, ele é um dos que ele traz, e são pegadas de milhões de anos humanas, né? Então nós tivemos essa extensão, e quando eu falo de conhecimentos do Oriente, eu digo por meditação, por meditar, e quando eu falo meditação, são etapas de meditação, a gente tem vários tipos de meditação, na verdade é um acesso interno no microcosmos, né? No nosso interior, mas essa visita interior, ela é uma tecnologia extraordinária, até porque o corpo é uma tecnologia fantástica, a mente, a gente Ancestral, fala, né? ancestral, exato. Ancestral. Nós falamos de cérebro e falamos de mente. Existe uma confusão entre meu cérebro ser o condutor, mas na verdade nós temos a mente como condutor. A gente poderia, o pessoal mais ligado no mundo da informática, que é a maioria dessa gurizada aí, né? Para fazer essa diferença, seria mais ou menos como hardware e software. Hardware, software, Né? exatamente. O nosso cérebro funciona como hardware, né? É uma coisa Isso. física, ele é apenas o veículo onde vai se processar todo o resto. Um receptáculo, né? O receptáculo, perfeito. E outra lição interessante é que em relação a essa informação quântica que existe no universo, tem o José Arguelles, né? Isso. É Arguelles que se diz? Arguelles, É Arguelles mesmo, né? E ele escreveu O Surfista do Zuvuia. Né? E é exatamente isso, que ele coloca o Zuvuia como essa onda de informações, e surfar o Zuvuia seria acessar essas informações. Então é uma linguagem diferente para essa mesma situação, que está sendo muito explorada aqui, né, de mecânica quântica, de física quântica, Sim. dessas novas realidades que parecem tão loucura e coisa fora da casinha, mas pensar fora da casinha que nos faz ver coisas que antes estavam ocultas, e como a nossa querida amiga Patrícia falou antes, gente, é a questão de tirar o véu do que está oculto, né, e Exato. começar a enxergar coisas que na verdade sempre existiram. A gente simplesmente não tinha conhecimento disso. Isso, exato. Né? Sair dos padrões que foram pré-estabelecidos por questões que a gente, né, já sabe, por questões de manipulação em nome de poder. Então isso acontece há milênios. Né? Se nós formos estudar a fundo mesmo, né, Patrícia, falando sobre isso, quando o homem foi criado, que foi inserido o DNA reptiliano, aquela história toda ali, né, já foi criado com essa intenção de ter o escravo, de ter o cara para servi-lo, né? Exatamente. E nesse momento de transição planetária, é isso que nós não estamos falando nada novo. Nós simplesmente, hoje caem-se os véus, né? Então, hoje está disponível para quem quiser, tá aí você com seu canal, eu sou comunicadora também com jornal, enfim. Então, tá aí para quem quiser, as informações estão aí, né? Para esse acordamento interno e, como diz o Lissauer, para arrancar essa maestria, essa consciência, esse ser superior, como falam, né? De dentro dessa caixinha, porque realmente foi tudo muito manipulado e causa um pouco de confusão, porque é tudo diferente do que até então ensinaram pra gente, né? Com certeza, se a gente for pensar nos dogmas religiosos, e até quando a gente fala na espiritualidade, quando a gente fala, o pessoal fala em kardecismo, e os ossos do Chico Xavier e do Kardec dizem que o Chico é uma reencarnação do Allan Kardec. E o Kardec, quando começou esse processo, ele não queria que se transformasse num ismo, né? Mas acabou se transformando. Então, parece que tudo que aparece na face da Terra de uma forma libertadora, para tentar mostrar às pessoas que existe algo mais profundo, além do que a gente enxerga, aparece também uma força contrária, negativa, distorcendo, escondendo. Sistema de controle. E é o sistema de controle que nós temos até hoje, seriamente. Alguns podem chamar do Deep State, né, o Estado Profundo, alguns já conhecem como Illuminati, ou o governo oculto. E só para dar uma pinceladinha rapidinha sobre isso, várias vezes, mas em que momento teria surgido esse governo oculto, né? Esse mais moderno, digamos assim, as marionetes que nós temos aqui, que atuam, a gente pode dizer que elas começaram ali em 47 no acidente de Roosevelt, quando foi necessário, porque como os militares não sabiam como lidar com o assunto, o presidente Truman vai lá e cria os 12 majestosos, através do secretário de defesa, que era o James Forrestal. Sim. Né? E a partir dali o Forrestal, resumindo, ele queria que o segredo fosse exposto para a humanidade, e as outras pessoas que eram cientistas, militares, não quiseram. Né? Por quê? Porque eles tinham interesse bélico na tecnologia para ter a supremacia que eles têm realmente até hoje.
E dali por diante não se teve mais controle sobre esses 12 majestosos. Eles tomaram o controle e os governos, os presidentes, né, que a gente acha que eram os soberanos, digamos assim, entre aspas, né? Exato. Mas que seria o poder de Estado maior ou qualquer coisa assim. Não, na verdade não, eles são os pau-mandados dos caras que estão lá em cima e que nem aparece, que não precisam responder por crime nenhum e tal. Ou seja, até então não precisava, né? Agora nós temos grupos que nem o QAnon, que estão... Né? QAnon, aliás, né? QAnon. O QAnon, né? Que está combatendo muito esse deep state e tal. Sim. Então a coisa vai longe, pessoal. Então, já explicamos superficialmente como começou esse governo oculto que está por aí, né? Mas então vamos voltar um pouquinho da Matrix. Lissauer, então, na questão da gaiola de ouro, reencarnação, roda de Sansara, né? Essa história de que, não, pô, mas a gente vem aqui e daí eles apagam a nossa consciência, só que daí a gente vai aqui, está sujeito aos mesmos erros. Aonde está o aprendizado? Aonde está a vantagem de ter a consciência apagada? Então eu queria que tu me falasse alguma coisa em relação a isso, cara. Eu vou te passar, cada um tem a sua verdade, né? Eu acho que a verdade ela é muito pessoal, mas também quando ela se encontra em vibração, existe aquela comunidade da verdade, Ressonância. né? Aquela ressonância. E a gente hoje está tão, eu não chamo de evolução, eu chamo de acordamento, né? Porque nós, na verdade, Um despertar seria. Exato, um despertar. Existe uma divisão, né? Hoje a ciência pode tá provando isso, né? A gente tem que entender o que é a nossa capa geneticamente desenvolvida, a nossa carne, nosso corpo, né? A casca. A casca. Geneticamente extraordinária, né? Os antigos egípcios já sabiam muito bem essa divisão, né? Dessa consciência do inato, né? Da consciência do corpo. Então, que faz parte da mente, né? Que é aquela mente mais casual. Então, e aí nós temos a intelectual, né? E depois nós temos aquela conexão com as nossas percepções. Aquela percepção mais estendida do que chamamos de consciência, o eu superior ou self, né? E isso tudo está imerso num grande campo, né? Se nós sentirmos, não existe separação. Por que eu estou entrando nesse assunto? Para responder a tua pergunta de base. Essa gaiola, né, construída. A gente começa a estudar o passado e percebe que através do passado sempre existiu aqueles senhores que chegaram nas escrituras, né? Livros das escrituras nós temos desde Gênesis, né, falando muito. Sim. Nós temos o Mahabharata falando sobre guerras no céu. Sim. Né? Nós temos Mahabharata e o Bhagavad Gita, né? o Bhagavad Gita. Então nós temos extrações, temos migrações e temos hoje também provando a própria governo, os militares abrindo, né, os arquivos. Exato, os arquivos, Blue Book, enfim, raças que estão aqui há muito tempo. Exatamente. E também migram. Então a gente tem que é isso que traz assim, e como o ser humano, né, o ser humano, nós, né, os que estão aqui no meio de tudo isso, de certa maneira limitados em termos de visão, em termos de energia, né? Claro. Quando a gente começa, só que sempre foi deixado a receitinha do bolo, né? A receitinha de acesso. A gente poder ir além dos nossos 5 sentidos, né? Exato. Básicos. E o além é muito interno. Então, o autoconhecimento, como nós discutimos no nosso encontro passado, né? O próprio Hermes, né? Trismegisto, Tote, né? Ele já revelava, o Kai Balion traz informações específicas das leis herméticas, as vibrações, a maneira como se conhecia um ser como um todo, um ser vibracional, um ser energético que tem um campo que interage com outro campo. Mas quando essa vibração ela está em desarmonia, automaticamente eu começo a repelir, né? E começo a me fechar nesse mesmo campo. Então começa é como se o corpo ativasse aquele processo de definhar, né? Sansara, né? A gente aí vai seguindo a caminhada da Sansara, a caminhada oriental. Então a gente começa a entender também que esse mesmo conhecimento ele tem uma migração. Voltando e não estendendo muito, né? Raças que nós estamos estudando cada vez mais, desde lemurianos até atlantes, né? Chegamos à espinha dorsal do Nilo, né? As antigas escolas do conhecimento, né? Escolas herméticas do conhecimento. E, como bem sabemos, né? Vários líderes de países ou seus filósofos migravam para o Egito para buscar o conhecimento. Exatamente. Né? Não à toa para, né, levar esse conhecimento. Não só no Egito, como também em Tibete. Nesse Tibete é bom, né? É interessante até comentar sobre o Tibete. Né? Existe no Antigo Egito, no processo de conhecimento, a distribuição,
Existe também uma migração de conhecimento que sai do Egito para o Tibete, né? Velando esse conhecimento. Sim. Quando a gente começa a estudar, cada vez mais nós percebemos que as mesmas palavras, né, que estão no Tibete, Tibete, são também hebraicas, né? Então a gente começa a ter uma correlação a isso. Mas resumindo, é tão perfeito esse conjunto e eu trago muito isso. É como tu ir para uma academia, né, fazer musculação, gerar a tua musculatura, enfim. E tu simplesmente pensa, agora não vou para a academia, eu fico em casa e automaticamente vou ficar forte, vou ter disposição. A nossa caminhada aqui é perceptível que nós falamos até aquele dia, ela se enquadra, para mim, né, para nós, na verdade, da seguinte forma. Ou ela é escola, ou ela é hospício, ou é prisão. Onde tu te encaixa, é a gaiola dourada. Isso. A Sansara leva isso, tá? Sim. A reconhecer o oriental, que tu tem ciclos, né, específicos de experiência, né, e acordamento. Só que todos os ciclos te levam ao mergulho interno. Enquanto esse mergulho, essa observação e essa ativação não se realiza, eu continuo escravo da mesma roda. E aí, agora eu vou uma pinceladinha. Vamos falar de David Icke, né? A David Icke, o pessoal pesquisar um pouquinho. A gente volta a falar mais um pouquinho da Roda Sansara, que tem algumas questões aqui. Tu fala de arcontes, então a gente está falando de raças que, né, coexistem com a gente aqui, e muitas vezes nossos sentidos nós não percebem. E dá outros nomes, se percebem, dá outros nomes, né? Sim. Mas na verdade existem muitos seres circulando e a gente, né, muitas vezes não percebe, mas estão aí. E ele fala muito, inclusive, sobre pesquisa sobre os doadores de energia energéticos do medo, né? Doadores energéticos do medo. O medo, e aí a gente estuda. A gente poderia acrescentar inconsciente, os doadores inconscientes. Exatamente. Adormecidos, inconscientes, exatamente. Nos tornamos doadores, né? E percebemos isso até quando os deuses, como a gente tem como deuses que vieram e construíram todo o arquétipo das pirâmides, da tecnologia, nós percebemos uma migração e outros povos habitando as mesmas pirâmides, e essa mesma energia começa todo um processo, até mesmo de morte, de medo, de decapitação, de oferendas aos deuses, né? Sacrifício. Exato. E esse medo ele vem se estendendo até hoje. Então, só que quando estudamos a física, entendemos que o medo gera uma energia potentíssima, né? Que alimenta esse tipo de ser, né? Alimenta o ser e alimenta a gaiola, porque existe um campo. Né? O Greg Braden fala muito sobre isso. O campo que cada um emite se encontra com o teu campo, e todos os campos se encontram tanto na Terra quanto nessa questão planetária. Porque não estamos separados e não existe vazio. Isso é o que é chamado a lei do Uno. A lei do Uno. Exatamente. Perfeito, muito bom. Essa distribuição energética, o que os mestres nos falavam? Amai-vos uns aos outros, o poder do amor, o poder do coração. Os orientais batendo forte primeiro o amor que tu tem contigo. Nós chamamos o coração, que tem provado cientificamente que tem tantas células cerebrais quanto o cérebro. Ele pensa, né? Ele pensa, ele emana. E os mestres começam, mas só que ele pensa e ele sente, né? E a gente chega até, inclusive, no desenvolvimento do trabalho que nós hoje estamos realizando, os cursos. Se você não equaliza, é tão perfeito. Esse centro, esse sol sagrado que nós temos no peito, ele é tão perfeito que se torna um equalizador de frequências. Ele equaliza, é onde tu te encontra. Como técnico de áudio eu conheço bem o equalizador de frequências, mas aqui... Nós temos um enorme aqui, bem no meio de 30 bandas. A gente fala mais. Exato, a gente fala em dimensões, em acessá-las, mas a chave, né? Agora nós falamos de chave, né? Sempre foi. A gente só não compreendeu o que esses maravilhosos mestres sempre disseram. Começa pelo coração. Eles não falaram, começa pelo pé, começa pelo chakra sexual, começa aqui. O David Icke fala, né, a distância entre o coração e o cérebro, né, o caminho, a viagem mais curta, né? Exato. Mas que bacana isso, cara. Porém desafiadora. Só que, mas está aí disponível para todos. Vê que não precisa de ferramenta nenhuma. Exato, interno, Patrícia. Né? Só que assim, ó... Ao mesmo tempo que está disponível para todos, de certa forma, assim, tem que haver um grande empenho da pessoa em buscar. O indivíduo tem que acender a informação. Né? E Algumas se pessoas também receber, né?
São duas coisas. Tem aquele que não busca e ele tem a sorte da informação bater na casa, um amigo que estuda coisa e tal, quer conversar com ele, mas às vezes o cara se fecha, se tranca naquilo ali. Então parece que é um trabalho negativo dobrado, né? O primeiro de não ir atrás e o primeiro de nem quando a informação bate na tua porta, tu rejeita ela. Aí parece um absurdo de pelo menos não querer questionar e pensar um pouquinho mais profundamente, tá? Loucura não é, o que tem de sentido, o que não tem nisso aí. É isso aí. Né? Busca, pesquisa enfim, é verdade. E hoje existe muito mais material do que há pouco tempo, né? Pega aí, dos 3 últimos anos para cá... A quantidade que aumentou. Bom, a gente fala no jornal sobre tudo isso. Você tem aí, pega um link, recebe um link do teu programa, não vai assistir, né? Pessoal, então hoje as coisas chegam assim, ó. Vamos deixar uma coisa bem clara. Quando a Patrícia fala desse tipo de assunto no jornal, é o jornal dela que é o bem-estar. Não vamos pensar em jornal de mídia tradicional, não, vocês nunca vão encontrar esse tipo de assunto é comunicação positiva, né? Olha ali, ó. Que realmente tem como enfoque o despertar, o crescimento pessoal, trazendo várias ferramentas e assuntos também, abordagens relevantes. A ideia é o esclarecimento. Assim como o canal também, né? É o esclarecimento. Por isso que estamos aqui reunidos debatendo esse tipo de assunto. Sim, exato. Então, voltando à roda de Sansara, a explicação que o Lissauer acabou de dar pra gente, ela acaba se tornando uma coisa muito mais natural. Parece um processo mais natural do que alguém manipulando sempre, né? Porque nós poderíamos ter duas óticas em relação a isso antes, né? A essa questão de roda de Sansara. Tu poderia imaginar um espírito realmente usar da questão da reencarnação como processo evolutivo, aprendendo a tal, que nem a cada ano que tu vai, tu frequenta um ano da escola, quinta série, sexta série, e tu vai evoluindo, né? Por exemplo, cada vida poderia ser equivalente a um ano na nossa faculdade da eternidade, se dá pra chamar assim. E daí o pessoal vem, não, mas tem a roda de Sansara que o pessoal apaga a tua memória, eles te prendem, te induzem aos mesmos erros, te colocam encarnado numa situação de sofrimento, que é justamente para tu gerar essa alimentação para os arcontes e cometer outros erros, e quando tu morre eles dizem, tu cometeu os erros, tem que voltar de novo, e aí tu fica nessa coisa que tu não sai. Então eu dizia assim, ou melhor, eu pensava de certa forma, será que não tem as duas coisas? Tu pode usar a reencarnação como processo de evolução, mas se tu for um desavisado, tu cai na mão de seres que usam desse processo para os seus próprios interesses. Muito bem colocado. Tem fundamento? Tem fundamento. Tem fundamento. Olha, uma pergunta fantástica. Por quê? A resposta vai ser maravilhosa. Vamos lá. Dalai Lama, eu comento sempre, estava na esteira, né? E um repórter pergunta para ele, estava mantrando, estava fazendo seus mantras num estado... Mantrando, e nós sabemos fazendo que mantras. Mantra, alavancar a mente, mantrar, tirar a mente da posição de conforto, até porque meditação não é morte encefálica, como diz a monja Cohen, a gente não está se anestesiando, por isso que a meditação ela te expande a consciência. Perfeito. Então tu tem uma observação muito maior interna, tu consegue te observar e observar o todo, né? E basta iniciar uma prática, 5 minutinhos, né? Visitando o seu templo interno, porque as pessoas vivem, a gente falou de ilusão, né? De mundo de ilusão, as ilusões são projetadas sim através desse campo, são projetadas através do campo de todos, e nós estamos sempre naquela sequência, neste campo, colocando mais e mais afazeres e criando e estendendo o campo. E a visita interna, né? Por isso que eu chamo da tecnologia do monge. Quando me falam daquele cordão, do cordão que a gente carrega, a Shambhala, a meditação, a gente fala de tecnologia. É quando eu consigo conectar o meu interior e eu dou os passos para o universo. Então o Japamala te leva a dar passos para fora no universo e retornar. Por isso que é a iluminação. E quando o Buda sai do seu estado de iluminação, ele abraça até as pedras, porque esse mergulho interno, ele consegue ver a energia, eu até me arrepio com tudo isso, a energia de tudo, porque tudo vibra, nada é estático, tudo tem vida, tudo tem energia, né? Então são todos seus irmãos, seus parentes, né? Alguém falou, né, que quando a humanidade conseguir entender que um paralelepípedo tem alma, a gente vai estar andando na direção certa, né? Mas é uma energia, né? Uma energia numa independente de como diferente. Se chamam, né? Mas alguém disse que tudo teria alma. Tudo, tudo energia, só que de forma condensada, um mais mole, um mais duro. É a frequência da matéria aqui, a frequência da energia. Exato. E respondendo, né? Continua, ele que aconteceu com o repórter pergunta para ele, né? Por que ele falei do mantrar, né?
para a gente ver o quanto é a conexão, né? Tá. A oração e o mantra são conexões que a gente faz com o nosso mundo interno, o microcosmos. Tá? E quando a pergunta é feita para ele, ele responde: eu posso escorregar da esteira, né? E bater minha cabeça e partir para o outro lado, para o pós-vida. Né? Sim. E onde eu estou? Como está a minha vibração? Como está meu Naquele coração? Como momento. está a minha Naquele mente naquele momento? Exato. É o que você vai levar. Exato. E aí nós temos, poderia falar de Buda, Siddhartha Gautama, mas falando de Cristo, que é nosso caminho também, que é extremamente quântico, o nosso Cristo, né? E ele fala exatamente: vigiai e orai. Orai e vigiai. Eu diria: observai e meditai. Também é a mesma coisa, né? Porque é um sistema de observação. E quando eu me observo, eu tenho uma frequência cardíaca, é onde eu me encontro, onde eu estou. Então, tu me pergunta, é uma prisão, né? Eu estou aqui aprisionado e servindo de combustível? Qual frequência você se encontra? Né? Porque se tu está fornecendo combustível, aonde você está fornecendo combustível? Lembra do equalizador? Muito bom isso. Nós temos... Aonde está o teu equalizador? Tu pode caminhar... A gente poderia ver o equalizador que a Patrícia falou ali como se fosse um dial de um rádio. É isso. Né? Um sintonizador de frequências. Não né? tem aquela tabela de frequências, onde você começa com frequências mais densas? Sim. Ódio, raiva, inveja... São frequências baixas, densas, né? A gente vai... E aí, conforme você vai aumentando, você começa ali já na compaixão já é alta, mas você começa na verdade, você começa na honestidade, enfim, a solidariedade, amor, solidariedade, compaixão, respeito. Aí você começa coragem, você começa... Claro que até chegar ao ápice, que seria o amor incondicional, muitos degraus a ser galgados, né? Sim, mas tem que começar em algum momento, né? Quando a gente fala de equalizador, é essa equalização, né? Que aí, igual esse exemplo do Dalai Lama, né? É um exemplo interessante, assim como o Cristo a todo momento mostrava isso, né? O Jai Orai, que é justamente isso. Em que frequência você se encontra, né? Aí, a partir daí, é o processo que você está vivendo aqui, né? Inclusive transmutando, é por isso que a gente bate na tecla que essa é a proposta. Vamos mudar, é um convite, né? Vamos observar, porque isso também não é constante, né, Lissauer? A gente não tem como... Nós As aqui... circunstâncias, né, acontecem o tempo todo. Na dualidade, hoje Mas aqui, né, o plano dual, a gente não tem como ficar sempre na alta frequência. Mas na verdade a gente é colocado numa situação onde a gente sabe que tem gente interessada em que nós não permaneçamos, digamos assim, nesse nível de frequência alta. Então, tu tem todo um mundo, desde sistema econômico, de dogma, sistema religioso também, né, principalmente, a gente poderia dizer até, que né, a questão do medo, do Deus do medo, né, ou seja, se a gente já chegou à conclusão de que o medo é um sentimento denso, de vibração baixa, né? Um dos passos que a gente tem é se livrar desse medo. Então, assim, a gente abrir a cabeça para se livrar desses dogmas desse Deus punitivo, eu acho que já é um bom caminho, né? Que nem, só um pequeno adendo, cara, tu vê que... com todo respeito a todos, mas tu vê como a ignorância, às vezes, na cabeça das pessoas é um troço impressionante, né? Quando o Boechat se acidentou, e daí ele tinha lá entrado numa discussão com um desses bispos aí, o Malafaia, se eu não me engano, tinha uma treta entre eles lá, e o Boechat não tinha muita papas na língua, já mandou um cara lá catar coquinho e tal, e deu todo uma drama. Aí depois, quando ocorreu o acidente com o Boechat, as pessoas começaram a dizer, viu, foi mexer com os ungidos do senhor lá. Aí então, sabe, tu deixa quieto, alguns comentários no canal tu também não, né, tu não quer falar, mas se tu parar pra pensar um pouco, né, qual é a visão que eles têm do Deus deles? É o Deus justo, é o Deus amoroso, né? E aí quando tu pensa no Deus justo, pô, quer dizer que o cara queria se vingar do Boechat, ele tinha que matar o piloto do helicóptero junto, cara. Ele tinha que dar um susto, ele tinha que acabar com a vida financeira do cara do caminhão que não tinha seguro. Tu entende? Então, as pessoas não pensam em umas questões básicas e simples. Se Deus fosse justo, ele vai, né? Aí não, mas o Deus é bondoso, ele disse que tem que perdoar coisa e tal. Ele tem que perdoar, mas ele matou o Boechat só porque ele brigou com outro cara, uma briguinha,
Né? Então, que conceito de Deus é esse de vocês que vocês estão seguindo, gente? Vamos começar a acordar um pouco e ver que, né, a nossa própria visão, né, entre o que a gente prega de um Deus bondoso, amoroso, justo, e quando a gente viu ele te puniu, coisa e tal, já não bate, já fica, sei lá, contrário, não sei. Exato. Há mais de 5.000 anos, né? Eu gosto mais do que religião, eu respeito a todas, né, as religiões, tenho um carinho especial por todos, amigos de ordens filosóficas que vêm de várias, e a gente discute muito isso, e hoje está se podendo conversar e inclusive, né, expandir esse processo de Tu é um consciência. abençoado, Missal, vou ser sincero contigo, porque eu já convidei pastores, já convidei padres, de qualquer religião, espírita, quiser vir aqui debater abertamente, respeitosamente, trazendo seus argumentos, né? Mas não tive muito sucesso. Eu acho que tu é um cara privilegiado. Tem que estar tocado, né? Eu tenho amigos assim, tem que alguém que tem que ter uma visão fora da caixa, como tu diz, mesmo no seu, dentro do seu. Mesmo um padre, porque a gente tem né? Deveria ter muito mais princípios éticos do que religião, no meu conceito. É que quando a gente entra em leis herméticas e entramos que a base, né? A base das religiões é com essa base. Quando a gente entra em ciência, então a gente foge de dogmas, né? Sim. A gente está aqui quando a gente fala em amor, impreterivelmente toda e qualquer religião e dogma fala sobre amor. E quando a gente está falando em amor, a essência amor é uma só. Exato. Né? E aí quando a gente fala em ciência, em conceitos herméticos, não o tem. taoísmo né? É só de se respeitar. A base há mais de 5.000 anos pregando a consciência, né? Primeiro uma observação interna de consciência. E se a gente pensar em Deus como camadas... Conhece-te a ti mesmo. Exato. Então, se a gente pensar em Deus como camadas, a gente pensando em camadas de consciência, primeiro eu penso como eu estou agindo, né? Primeiro processo. Aí eu tenho a próxima camada, né? Como eu estou agindo com o outro. Perfeito. Essa é a próxima camada. Por que eu falo isso? Porque nós energeticamente, com o campo, bastam buscarem hoje, vão entender o que é esse campo. Então eu estou nessa segunda camada. Quando eu passo para essa segunda camada, eu estou criando o quê? Egrégoras energéticas. Perfeito. Então eu posso, a união da minha egrégora com a tua e de um grupo pode sim manifestar algo que não seja desejável. E eu associar a um Deus específico que está punindo. Mas na verdade são... Eu dou um exemplo claro de até mesmo de espectadores de tragédias, né? Que a gente tem muitos espectadores de tragédias, né? Teve um caso, acho que foi, deve fazer uns 5 anos mais ou menos, a menina que estava sendo sequestrada, estava dentro de um ônibus e estava dentro desse ônibus, estava em rede nacional, o atirador na cabeça dela, e foi, dá para se dizer, quase milhões de pessoas que estavam naquele canal aberto, meio-dia, com o mesmo pensamento. Aqui no Brasil? No Brasil. Sim, é o caso do ônibus 174, uma coisa assim, né? Tem um nome e tal. Do ônibus, e o guri nem estava, o intento dele nem era de matar, ele queria só assustar os policiais. E ele dizia dentro do ônibus para as pessoas, eles diziam, olha, é só para eles não me pegar, então eu não vou fazer nada com vocês. Finge que vocês estão com medo. Olha que absurdo isso, cara. E aí, e pensa numa massa, né? Aí vem a segunda camada, a minha camada egrégora. E a segunda camada chamada egrégora. De quem está vendo de fora, não sabe o que está realmente acontecendo, exato, vai criar... esperando, vai atirar, vai atirar. Criando a egrégora do vai atirar. Ele simplesmente não perceber e simplesmente sentir a força e atirar. Né? Então, a gente discutiu muito sobre isso. Assim como nós discutimos o próprio grupo do Greg Braden, grupo de cientistas, quando no momento em que estava o Saddam Hussein, para ativar algumas ogivas, né, no território, naquele território lá de Israel e região, estava aquela guerra toda que nós presenciamos do Iraque, né? Isso. E eles juntaram grupos de cientistas e espiritualizados, e toda aquela massa que entendia essa ciência do campo, da egrégora. Exato, a ciência da espiritualidade, eu gosto de manifestar dessa forma, e lançaram a meditação em grupo, em massa para aquele local. Bloquear a atitude dele. E o depoimento de uma das autoridades foi esse. Na hora eu senti um amor tão grande, uma paz tão grande, que eu não tive coragem de apertar. E o Greg fala muito sobre isso, o quanto nós somos responsáveis pela segunda camada. Entendi. Né? Primeira minha, segunda camada. Até nós chegamos a esse ser que está guiando toda a atividade na Terra, como tu disse, na própria gaiola, como nós estamos discutindo,
E aí te dando também o final da resposta nós fornecemos aquilo que nós temos de sobra. Entendi. Se nós alimentamos Ou seja, grupos, cuida com o que tu vai acumular dentro do teu ser, né? exato. O que você tem de sobra para alimentar? E hoje a grande missão de buscar esses acordados, sempre digo, acordados e adormecidos é um lema que nós temos. Tá. Né? A gente acorda, desperta, Perfeito. principalmente do mundo interno, e leva café na cama. Para aqueles que estão, né? Vai levando café na cama. Esse é o árduo trabalho, né? E essa segunda camada... Colocando assim parece fácil, né, Patrícia? Mas é muito verdadeiro. E essa segunda camada começa a acontecer. Eu venho, converso. Qual foi a nossa conversa quando nós tivemos a última vez, Luciano? Nossa, falamos sobre tanta coisa. E o campo que estava acontecendo. É isso quando eu falo de energia, quando eu falo de troca. E nós estamos caminhando, sim, para um grande despertar. Né? Claro. Maravilhoso. Gente, então assim, ó, o que nós precisamos agora é do endereço completo, porque quando vocês quiserem fazer perguntas, vocês terão que fazer perguntas para o Lissauer e para a Patrícia. Não adianta fazer pergunta para mim que eu não vou saber responder, que o assunto é meio complexo. Comentei no último encontro que nós tivemos que falando com o Lissauer eu me sinto um pouco burro, tenho muita coisa para aprender ainda, né? É uma troca Então, sempre, Luciano. Por favor. O e-mail planetasagrado@globomail.com, tá? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui realmente com uma consciência, né? Levando simplesmente o despertar da consciência que você já tem e trabalhando somos agentes transformadores, a gente se autodenomina assim, né? Trabalhando para que realmente esse processo, o número máximo de pessoas, como você se sentir, estejam dentro desse despertar, um despertar consciente, com muita amorosidade, e assim a gente consegue contaminar positivamente e com consciência o nosso entorno. O que é Japamala? Japamala, cordão de contas, essa palavra, na verdade, em hindu, né, cordão de contas. Ele é eu chamo de tecnologia, o Japamala. O cordão, até tens aí o cordão Japamala. Com licença, estou aqui no último encontro. Exato, perfeito. Se perde no tempo esse cordão e ele funciona tanto quanto um objeto para marcar, tanto psicologicamente quanto de consciência, os passos da meditação, cantos, afirmações positivas, 108 contas, e nós vamos entrar no outro processo sobre números numa próxima oportunidade. 1 mais 8, 9, que é uma consciência manifestando na Terra, Kabbalah também. O Japamala ela é extraordinário por isso, né? Ele nos leva a marcar e ele também absorve a nossa energia, tudo é energia, ele também absorve a energia do nosso campo, conforme as meditações e as repetições que vamos passando. Sempre a mão correta para a meditação, né? Então, por quê? Porque o nosso ser todo ele é simbólico, né? E cada dedo tem uma representação, né? Nós temos mudras específicos que ativam certos campos também, assim como a acupuntura, assim como os chakras, né? Sim. Então, é importantíssimo também os passos para a repetição destes mantras ou afirmações. 108 contas, a volta no universo, né? Então, maravilhosa volta pelo universo. O japa. Essas afirmações, elas contribuem para o foco que nós queremos dar na nossa vida, né? Então, como o Lissauer falou, pode ser tanto um mantra quanto afirmações que nós queremos... que se realizem? Ou... Eu sou... O Deus habita, a energia de Deus, né? A luz de Deus habita em mim. São mantras que tu... Então são afirmações ou de Perfeito. desejos, né? Desejo uma vida, desejo saúde. Então vai lá e mantra, saúde, claro. Eu tenho saúde, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável. Porque tudo isso por isso que ele fala de ferramenta, né? É uma ferramenta tecnológica o Japamala. E essa daqui é uma Shambhala. A Shambhala é um mini Japamala, né? 18 contas, 1 mais 8, 9 também. E é o último, na verdade, estágio da Sansara. Né? O 9, o irmão mais velho da humanidade, né? Aquele que ensina, aquele que troca. Quem Agora, tá no braço. Fica mais fácil ainda. mais fácil. Em Bacana. qualquer momento você... Agora, Lissauer, tu acabaste de falar ali em relação a que cada dedo tem uma... Sim.
né? São pontos Olha que específicos. interessante, cara. Tem um cara que começou a trabalhar com esse sistema de a photo killing, já ouviu falar? Sim, né? sim, sim. E Fantástico. realmente, cara, ele coloca os dedos e cada dedo corresponde a uma área e tem uma série de informações. Ou seja, a gente está descobrindo coisas fantásticas e maravilhosas em relação a... E como assuntos diferentes, né, acabam se encontrando, né, Sim, cara? se encontram com o mesmo propósito, né? E hoje a gente consegue explicar, a maravilha disso é a ciência, hoje chegou está em união com o que chamamos de espiritualidade e consciência, né? Sim. Explicando a photo killing. É uma delas, energeticamente o campo todo. Suas camadas, inclusive a mais próxima da pele, que é um pouco mais escura, e as outras que seguem em sequência com suas cores. E aí vem as cores em específicos e suas vibrações. Né? Para quem nunca ouviu falar e está chegando agora nesse assunto, gente, photo killing, para não ficar flutuando, Isso. né? A gente pode dizer que seria como fosse uma foto da aura da pessoa. Agora, olha que interessante, se você vai num hospital público da Rússia, quando tu entra nesse hospital, a primeira coisa que eles fazem é uma foto killing tour. Aí eles percebem no teu campo energético as possibilidades de doença, ou o que está desequilibrado, o que está equilibrado. Aí se é questão de, não, pô, tu tá com teu fígado ruim, cara, e é questão de tu ir, né, para um médico e coisa e tal, mas muita coisa ela é curada a nível energético mesmo. Lá na Rússia e na Alemanha, Na Alemanha isso também. já é natural, eles já atuam com terapia vibracional quântica antes de... A alopatia, ela vai em último estágio, né? Então eles já fazem não à toa, você é submetido a um photo killing, não a um raio-x. Médiuns observam a áurea, assim como a photo killing. Tem o ser humano, quando ele tem um estágio de ativação, principalmente da pineal, em suas práticas, nós conseguimos chegar nesse estágio, sim. Tá? Eu te pergunto, como eu verifico numa photo killing um problema de saúde que tu tem em determinado órgão? Né? O oriental já faz isso na MTC, Medicina Tradicional Chinesa, há muito tempo. Ele trata a energia, campo energético. Sim, Né? sim. Por isso a acupuntura, seus meridianos, né, seus chakras. Agora eu pergunto, como ela é visualizada? Porque se tudo é colorido numa photo killing... É interessante isso. É interessante, mas o que eu vi aqui era os caras desenvolveram um programa de computador que ajudava. Isso ajudava muito isso. Então mostrava, né? Porque para tu não, por exemplo, se tu não é um especialista em interpretar o negócio, o programa interpreta e te mostra todas as nuances, aonde a energia está acumulada e se ela acumula de um lado é porque ela falta do outro, ela não está bem distribuída, ela não está fluindo. Muita questão de dor é falta de fluxo de energia ou um fluxo concentrado de energia, né? Exato. A gente vai profundamente nisso, porque nós temos um processo atômico, né? Átomos, e iríamos num outro processo que átomos, né? Na sequência deles, as moléculas, né? Assim, em união, e tudo isso tem um sentido e um giro específico que os orientais já sabiam. A nossa galáxia tem um movimento horário. Então os nossos átomos têm um movimento horário. Na foto, quando nós percebemos, assim, ele tem, Luciano, manchas, tá? São manchas específicas, tá? Que se chama ausência de cor, ausência de luz. Quando a gente fala luz e sombra, nessas sombras com ausência é que se identifica a falta de energia naquele órgão específico. Exatamente. Ou melhor, os órgãos que começam a entrar num estado de falência. Né? Quando começa a falência energética, começa esse processo. Ou melhor, começa como se fosse um buraco negro. Esses mesmos átomos girarem no sentido contrário. E aí é toda uma questão física e profunda do ser humano, indo lá para os átomos e sua formação, né, de todo um processo. E a foto mostra isso. Cores, simples assim, cores, né, ausência de cores. Coloca uma camiseta preta, né, e vai para o sol. É assim. O que tu sente? Muito calor, ela atrai Porque a ausência de cor. Né? Ele precisa. Então, como tem ausência de cor, ele vai estar atraindo. Essas manchas são específicas por isso, né? Parece que ela está com ausência de energia, né? Aquele local com ausência de energia. E aí começa um tratamento para devolver a energia àquele órgão específico. Equilibrar a energia. Equilibrar a energia. O photo killing, quando você tira, né, quando a pessoa chega, quando ele é submetido a qualquer terapia integrativa, seja um reiki, seja uma acupuntura, uma terapia vibracional, enfim... Aí eles fazem a foto depois, então existe hoje uma comprovação, um passe, hoje uma oração, uma bênção. Hoje tu tem como fotografar e tu comparar o antes e depois para ver se tem resultado ou não. Mesmo sem conhecimento, você vê que a harmonia
não precisa ser um profundo Isso é conhecedor maravilhoso. né, em vibração e cores, enfim, em chakras, mas assim, ó, você olha a harmonia do antes e depois e é notório. Né? A harmonia que Não se precisa nem ser estabelece especialista no posteriormente. assunto. Um Não. detalhe, eu não preciso ser especialista, mas eu tenho que sentir, me tornar observador de mim mesmo. O que eu estou vibrando naquele momento. Porque no meu campo eu transmito células de consciência energética impregnada com os meus pensamentos. Eu respiro esses pensamentos, oxigênio, pulmão, vão conduzindo para o sangue, células, mitocôndrias, né? Processo energético. O que nós pensamos, né? E acumulamos. Se eu estou direcionando uma energia, de que forma eu estou direcionando essa energia? Eu estou pensando no vizinho que está, né, pegando, né, empurrando a cerca, ou enfim, ou estou realmente em mim, em paz, e aí vem o equalizador, né, do coração, que é o coração, equalizando essas frequências. Como está o meu coração? E aí eu começo o processo. É simples, realmente, muito simples, porque quando eu me sinto em paz, em harmonia, eu sempre disse, onde eu consigo parar alguns minutos com aquela inquietação, com o macaquinho louco, né? Dado que é a minha mente, estar no meu centro, me observar, minutinhos, realmente eu posso conduzir uma energia maravilhosa, extremamente poderosa. O curador do novo humano, né? O curador da nova era, vamos colocar assim, ele hoje, primeiramente, ele é um curador de si mesmo. Então, O Ponopono. e traduzindo, né, colocando de forma mais simples o que o Lissauer falou, é exatamente isso. É o que está equalizado, só a partir da sua equalização ele vai conseguir ser realmente um curador do próximo. Entendi. Aquela coisa da gente sentar na frente de determinados profissionais e eles terem mais problema do que você e você sair dali... Ou seja, escolher o cego como guia... Exatamente, isso não existe. Mas esse é o modus operandi que a gente conhece, isso há muito tempo. É só mostrando que agora é um novo olhar, né? Mas é um novo olhar com muito conhecimento ancestral. Né? Tudo que a física quântica hoje mostra já existia, já foi latente aqui. Perfeito, há muito perfeito. tempo, Tudo é mente. Né? A A gente primeira lei agora está hermética, voltando. tudo é mente. Tudo. O que a gente está descobrindo agora é que civilizações antigas atingiram um ponto de evolução que é um que nós estamos tentando evitar agora, que é tu chegar num ponto tecnológico desacompanhado ou em desequilíbrio com a tua evolução espiritual ou moral, digamos assim. Consciencial, exatamente. O que acontece? A gente tem um boom de tecnologia, mas não sabe como utilizar aquilo ali e acaba utilizando sempre de forma destrutiva. Então, ou as duas coisas andam juntas, né? Para quando tu tiver porque é a questão da dualidade da energia, né? Tu vai lá e tu cria uma coisa que pode ser bem boa e vem alguém lá e usa aquela mesma coisa para uma coisa ruim. Tu entende? Uma arma, mas arma, pô, na arma na mão de um policial pode ser interessante para defender pessoas de gente mal intencionada. Agora a arma na mão do bandido, o que vai fazer? Então não é o objeto em si, e sim como nós usamos desse objeto. É outra o lei Santos hermética, Dumont, né? ele não criou, nós estávamos falando, ele não criou o avião para diminuir as distâncias, para que as pessoas pudessem ter acesso aos lugares mais longínquos, para carregar coisas. Ele só viu coisa boa no avião. O que o pessoal fez? Botou metralhadora, botou bomba, bombardeio, Enola Gay e por aí afora. E é assim que destruíram Hiroshima e Nagasaki. Se não fosse um avião do Santos Dumont, e dizem que ele se matou por causa disso. Até aí não sei até onde... Mas é outra lei hermética. Qual é? É a lei da polaridade. De usar... É a mesma energia, só que aí você vai Yin e escolher Yang. qual é a polaridade, né? Exatamente. Qual é a polaridade dessa mesma energia. Né? Gente, a gente ficaria com certeza horas e horas, que o Lissauer se arrepiou, antes quem se arrepiou fui eu agora, né? Mas assim, ó, até eu vou falar no ar aqui para ficar um compromisso de ver se eu consigo engatar eles aqui e enviem pelo menos uma vez a cada 15 dias, gente. A gente pode fazer uma semana sim, uma não. Uma proposta. Segunda-feira sim, uma segunda-feira não, a gente se encontra para esse bate-papo aqui. Perfeito, Fechado? fechado. Compromisso com o nosso público do canal, não vamos me deixar na mão ainda. Não. Então tá ótimo. Não sei, né? Vamos ver aí como que vão ser
seus likes, as visualizações, né? Se realmente se valer a pena. quiserem ouvir um pouquinho mais da gente, Não, vão né? sim, Dessa vão sim, eu tenho troca aí. certeza, porque sempre quando a gente traz... o público do nosso canal ele é bem bacana e eles estudam bastante, a gente vê que o pessoal estuda os comentários que eles fazem, assim, às vezes é que nem eu falo contigo, né? Eu leio os comentários e me sinto meio burro, assim, porque o pessoal se puxa, assim, cara. Então eu fico muito feliz de ver que as pessoas estão debatendo sobre esse tipo de coisa, né? E o nosso canal ele é bastante democrático, então a gente traz pessoas que têm pontos de vista diferentes em relação a isso aí. Só enriquece, né? Exato, só enriquece, que nem a gente traz a palestra com o Divaldo Franco, com o Geraldo Lemos, o Geraldinho do Chico, né? E aí então, tu não ouve ele ficar botando foco em reptiliano, em, né, na Matrix, ou... Ele bota, eu acho que... É aquela questão que tu fala da egrégora. O primeiro passo, né, de repente, a gente começar a imaginar e ter consciência de que pode ter um mundo mais harmonioso, mais respeitoso, mais equilibrado. Eu acho que é o primeiro passo, porque se a gente for querer entrar numas não, eu tô todo errado agora, comecei a olhar pra mim mesmo, puta, mas a distância de mim pra Jesus Cristo ou pro amor incondicional tá muito longe, então não vou nem começar porque a caminhada vai ser longa. Não é bem assim. Não né? é nada assim. Exato. E, ó, aquela campanha que nós levamos aqui na Serra, quando eu mudo, o mundo muda, virou junto até com a gente. jargão. Mas é fato. É a unicidade, é exatamente isso. Então não tem distância nenhuma, é só uma questão, é uma decisão, né, Exatamente. de nos tornarmos mais do que enxergamos até então. É Simplesmente verdade. isso. Nós estamos compreendendo o amor desses mestres 3.000, 2.000 anos atrás. Olha o tempo que passaram, a gente está né? compreendendo e existe mudança. Se nós olharmos o tempo que era quando eles chegaram, Essa barbárie que existia a no barbárie, né? exato. A gente fala agora, mas pensa, não é Não porque mudou era muita medo, coisa, era né? domínio, né? Exato. E ainda a gente hoje está conseguindo trazer cada vez mais o amor, né? Exato. Eu vejo Para muita com coisa outros, boa aí, né? Exato. É. E temos Apesar que ter de isso, tudo, Luciano. eu vejo muita coisa Nós temos boa. que ter essa compreensão, eu sinto isso. Porque tu pode escolher qual é o time que tu quer, se tu quer o time do medo ou o time do amor. Exata. Da luz, né? Aí entra o Pode livre-arbítrio de cada Exato, um. de cada um, é uma né? escolha. A escolha. Você pode escolher o que tu quiser pra tua vida. E tu pode fazer o que tu quiser na tua vida. O que tu tem que ter consciência é que tem uma consequência atrelada à tua atitude. Isso é inevitável. Lei de causa e efeito. Lei de Causa e causa e efeito, efeito do emergência. Com isso fechamos com chave de ouro. Quero agradecer muito, com muito, né, muito Nós carinho, com muita agradecemos. Gratidão. felicidade aqui, o Lissau e a Gratidão. Patrícia. Então, gente, hoje é segunda-feira, foi o nosso primeiro programa. Eu tenho certeza que haverão vários, porque é muito assunto interessante. Perguntas, pessoal, então ficou o contato deles ali, tem os caracteres que vocês viram, né? Que eu vou colocar na edição depois ali, né, direitinho. Então façam perguntas pro Lissau e até perguntas que vocês podem fazer para ele pode vir responder aqui no programa para outras pessoas. Então a gente pode fazer uma interação bem bacana. E estão estudando também com a Mariana a possibilidade de fazer lives, de trazer mais pessoas especialistas em assuntos assim, né? Dessa área tal qual o Lissau e Patrícia, para a gente fazer esses belos debates e com o intuito sempre de ampliar os horizontes e despertar a massa. É isso aí. Gratidão. Então, Tudo de bom a todos. valeu, gente. Beijo a todos. Valeu.